Mesmo assentado, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez, por favor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua santa e tão poderosa palavra. Por isso nós estamos aqui nesta noite, abrimos nossos corações e voltamos toda a nossa atenção para ouvir a Tua palavra, para que possamos aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, eu creio que essa é uma das palavras mais importantes das nossas vidas. E é algo assim indispensável para a vida de todos nós. Essa palavra é algo que está no coração de Deus e do qual nos resgatou para vivermos. Nós fomos criados com propósitos. Existe um livro chamado Uma Vida com Propósito, um livro muito bom. Se você ainda não leu, eu encorajo você a ler este livro, Uma Vida com Propósito, vale a pena, tá bom? Então, porque nós precisamos entender o propósito da nossa existência, pelo qual nós fomos criados. Então, a palavra que eu vou trazer hoje, ela é muito inspiradora e foi também ouvida de homens de Deus que eu admiro demais, que um deles é o pastor Hernandes Dias Lopes, é um dos pastores que eu admiro muito, um homem inteligentíssimo, muito sábio. E um outro homem que eu amo também ouvir é o apóstolo Luiz Hermínio, também um homem de Deus, assim como nossa liderança, que são homens excepcionais, mas a gente aprende sempre com esses homens que têm muito a ensinar. Então, o tema da mensagem de hoje é adoração. A maior razão da nossa existência. A adoração, a maior razão da nossa existência. Quando Deus tirou o povo do cativeiro, foi tirar o povo do cativeiro, que Ele deu a ordem a Moisés para que fosse a Faraó para libertar o povo, Ele falou: vá e diga para Faraó que deixe o meu povo ir, que liberte o meu povo para que eles me adorem, para que eles saiam do Egito e possam me adorar. Então percebe que há uma grande importância na adoração e fomos criados para isso, fomos criados para adorar esse Deus tão perfeito. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, nos colocou ali no jardim do Éden, como está descrito ali no princípio, no livro de Gênesis, e o homem tinha perfeita comunhão com Deus, um relacionamento ajustado, perfeito, agradável. O homem desfrutava da presença de Deus, e Deus também se deleitava na vida do homem, a obra-prima que Ele criou com tanto carinho. Mas entra o pecado, entra o diabo e introduz o pecado, e o pecado então causa um estrago enorme na vida da humanidade. O pecado entra e deforma o homem, afasta o homem de Deus, tira o homem da presença de Deus, tira o homem da comunhão perfeita com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus. O pecado traz a morte, não só a morte física, mas também a morte espiritual, causa um estrago terrível. E até hoje o pecado causa esse estrago e essa deformação na vida do homem, tanto no âmbito espiritual como físico. Você percebe que alguém que é alcoólatra, que já tem anos preso a esse vício do alcoolismo, às vezes é uma pessoa que tem 30 anos, mas já começou a beber dos seus 18 anos, você vai ver que é uma pessoa deformada, tem uma aparência de 50 anos para mais. Você percebe um jovem, às vezes de 19 anos, que está nas drogas desde os seus 14, usando cocaína. Você percebe muitas das vezes que essa pessoa está deformada, a sua aparência física é deformada. Então o pecado tira a beleza da criação, tira a essência que Deus colocou no homem, porque esse é o poder destruidor do pecado.
Então nós vamos entrar neste assunto que é um dos mais importantes da nossa vida, que é adoração, a maior razão da nossa existência. Vamos lá. Para muitos, adorar é sinônimo de música. Quando se fala em adoração, a gente pensa logo numa canção, numa música. Vamos adorar. Aí a gente, pessoal, vamos adorar. Aí fica de pé, vamos adorar. Aí as pessoas levantam e ela fica esperando alguém colocar uma música. Bom, vamos tocar uma música lenta aí, né? É adoração. Aí imagine que a música não sai, a gente fica em pé. A gente não adora. A gente fica esperando. Por quê? Porque para nós a adoração virou sinônimo de música. Se não tiver música, eu não adoro. Se o rapaz lá não soltar a música, eu não consigo adorar. Então, para muitos, adorar é sinônimo de música. E precisamos entender que todos os momentos do culto são atos de adoração a Deus. Não só o momento que o pessoal ministrou aqui canções é momento de adoração, mas tudo que já aconteceu, que está acontecendo, que irá acontecer, é adoração a Deus. Oração é adoração a Deus. A oração que foi feita pelas famílias, pelo Rio Grande do Sul, pela nação, é uma adoração a Deus. A leitura da Bíblia que será feita aqui na pregação, que foi feita no momento da oferta, é um ato de adoração a Deus. Os cânticos ministrados pelos nossos músicos e cantores é uma adoração a Deus. A confissão de pecado é uma adoração a Deus. Alguém pode estar aqui dentro, em silêncio, no seu interior, falando a Deus: Senhor, eu reconheço que sou um miserável pecador, estou aqui porque eu preciso de Ti. Falando a Deus, isso é uma adoração a Deus. O silêncio é adoração a Deus. Está num culto em silêncio, prestando atenção, com reverência, quietude, não se movimentando, não gritando, não amassando sei lá o quê. Isso é adoração a Deus. O ato de ouvir a pregação com atenção é uma adoração a Deus. Entregar os dízimos e ofertas é adoração a Deus. Tudo. Se nós entendermos isso, começa a mudar a nossa percepção, o nosso entendimento com adoração a Deus. A principal missão da igreja não é missões, mas a adoração. Amém? A principal missão da igreja não é fazer missões, mas é adorar. Libertar a pessoa, ganhar para Jesus é com um propósito, para ela adorar a Deus. Por quê? Porque quem não serve a Deus, quem não é um seguidor de Jesus, ele adora qualquer coisa. Ele adora coisas que não tem nada a ver com Deus. Por isso que Jesus trabalha para que através da igreja pessoas sejam libertas, para que venham e adorem. Liberte o meu povo para adorar, para adorar. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre da sua companhia. Esse é o fim principal do homem: glorificar a Deus, desfrutar da presença dEle. Deus nos criou para isso, queridos, para estarmos na presença dEle, adorando a Ele. Jesus nos salvou e Ele nos deu vida. E vida o quê? Vida eterna. Amém? Ele nos deu vida eterna. Por quê? Porque nós fomos salvos para passarmos a eternidade com Deus, adorando aquele que nos amou primeiro. Vamos lá. Mas o que é adoração? Nós vamos aprender com o Evangelho de João, no capítulo 4, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana.
o que é adoração. Jesus disse para a mulher samaritana que o que não é, o que adoração não é. Ele começa falando para aquela mulher o que adoração não é. Ele vai ensinar o que é adoração, mas nós vamos começar aqui o que não é adoração. O que não é adoração? Em primeiro lugar, adoração não é centrada em lugares sagrados. Tem gente que acha que só deve adorar quando está aqui na igreja. O lugar de adoração é dentro do prédio da igreja, é no culto. O lugar de adoração é lá em Israel. Eu só vou adorar de verdade quando eu estiver lá em Jerusalém, diante do muro oriental, tocando nas pedras. Aí sim é a verdadeira adoração. Mas olha o que diz a palavra de Deus, o próprio Jesus está falando em João capítulo 4, versículo 20. Nossos pais, a mulher está falando aqui com Jesus, e ela diz: nossos pais adoravam neste monte, Monte Geazim, onde os samaritanos acreditavam que ali era o lugar da verdadeira adoração. Mas vocês dizem, em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ela estava dizendo: nós, os samaritanos, acreditamos que o lugar de adorar é no Monte Geazim, nesse Monte Santo. Mas vocês, judeus, dizem que é lá no templo em Jerusalém, que lá é o lugar de adoração. E Jesus responde: não é neste monte e nem naquele. Não existe lugar mais sagrado que outro. Não é o lugar que vai autenticar a adoração, mas é a atitude do adorador. Amém, queridos? Não é o lugar que é santo, não é o monte, não é o templo. É a atitude do coração do adorador. A palavra de Deus, se não me falha a memória, em Amós, está profetizando sobre a restauração de adoração. E Amós diz: e eu restaurarei, Deus está falando através do profeta, e eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Agora interessante, por que o profeta não está profetizando: e eu restaurarei o templo suntuoso de Salomão? Mas ele está falando do tabernáculo de Davi, de um lugar de adoração, mas de uma adoração verdadeira. Porque ele estava falando disso, porque o templo se tornou algo religioso. As pessoas perderam a essência, mas Davi não, tinha um coração autêntico. Você sabe onde que Davi adorava a Deus? Quando começa a acontecer as coisas em Israel, Saul começa a abandonar a Deus, Deus começa a procurar o verdadeiro adorador, e ele diz: achei o meu servo Davi. Ele achou Davi, sabe onde? Debaixo, talvez, sei lá, de uma figueira, no campo, deitado debaixo de uma árvore, tocando a sua harpa, adorando a Deus num lugar simples, ou dentro do aprisco, olhando as ovelhas do seu pai. Ali era o lugar que Davi adorava, porque não era o templo, mas era a atitude do coração de Davi que chamou a atenção de Deus. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Preste atenção, principalmente os adolescentes. Estou vendo alguns conversando lá atrás. Se eu fosse o pai dele, ia lá e dizia: senta aqui do meu lado, mas eu não sou, vou deixar você fazer isso. Em segundo lugar, a adoração não pode ser sem entendimento. Adoração não pode ser sem entendimento. João capítulo 4, versículo 22, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo para aquela mulher: vocês não entendem quando estão adorando, vocês não têm entendimento do que está fazendo.
Irmão, quando nós entendemos o que é adoração, quando nós entendemos o que é estar diante de Deus para adorar, quando nós entendemos que nós viemos para um culto, para oferecer a Deus, sabe qual deveria ser a nossa primeira atitude ao entrar por aquelas portas? Era desligar o celular ou colocar em modo avião e esquecer de tudo e se voltar para Deus. Mas nós não damos conta de fazer isso, porque nós ainda não entendemos o que é adoração. A gente não para de olhar um celular. Basta ele mexer no nosso bolso, que a gente não está nem aí para Deus. Porque a gente não entende o que é a adoração. E é isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Se tornou algo religioso. E um culto como esse pode se tornar algo religioso também, apenas um ritual, de eu vir todo domingo só para desencargo de consciência. Quando na verdade o que Deus quer é que nós entendamos o privilégio, a honra que é estar diante dEle para adorar. Os samaritanos se tornou isso, e até hoje, você sabia que até hoje os samaritanos estão lá dentro de Israel, eles fazem parte daquela nação, e até hoje eles praticam os mesmos rituais, vocês sabiam disso? Eles fazem os mesmos sacrifícios de cordeiro, eles derramam sangue, passam neles, faz todo um ritual religioso. Porque não tem entendimento. Em terceiro lugar, a adoração não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo. A adoração tem que ter Jesus como centro. Esse negócio de dizer em todo lugar tem Deus, aonde fala de Deus é lugar de adoração. Não existe isso. Você precisa saber que Jesus tem que ser o centro, a razão, a pessoa principal, a mais importante. Eu dou até um alerta para você, serve para mim. Nós estamos vivendo num momento que tem todo tipo de música no meio gospel, cantor de todo tipo. Muito cuidado com as músicas que estão por aí. Às vezes é de alguém que está indo na igreja, mas que Jesus não é o centro, a razão daquela canção. Às vezes é uma canção egocêntrica, onde a pessoa está focando nela. Ela quer que Deus só olhe para ela. Não é uma canção cristocêntrica, onde Jesus é o centro daquela canção. A canção é para Ele. Olha o que a mulher respondeu em João capítulo 4, versículo 25 a 26. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus estava dizendo: eu sou a razão da adoração, eu sou o motivo para você adorar, eu sou a pessoa para receber a adoração, eu sou. Lembra quando Moisés foi lá para falar com Faraó? Ele perguntou: o que eu vou dizer para Faraó? Eu vou dizer o que para ele? Quem me mandou? E Deus diz: chegue lá e diga: eu sou o mandou. O que Deus está dizendo com isso? Eu, o Todo-Poderoso, o Suficiente, o Criador, eu mandei. Jesus está dizendo: eu sou o suficiente, eu sou a única razão, o único motivo de adoração. Amém, queridos?
Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. O que significa isso? Não tinha intimidade com Ele, não sabia quem era Ele. Nós precisamos adorar o Jesus que nós conhecemos, amém? E quanto mais eu entro na presença dEle, mais eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu quero estar com Ele, mais o meu prazer está nele. Para os samaritanos, Cristo não era o centro do seu culto. O culto não era para Jesus. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. Deixa eu te falar algo. O culto não é para agradar os homens. Esse culto aqui não é para agradar homens, é um culto a Deus. O culto não foi poderoso hoje, o culto não foi bom. Como não? Eu estou pregando a palavra. A palavra sempre é boa. O louvor não foi bom, mas não era para você, era para Deus. Sabe por que nós temos o ministério de louvor? E sabe por que eles cantam aqui para a igreja? Eles cantam para poder induzir ou introduzir a igreja em adoração a Deus. A canção ministrada, os instrumentos tocados, é para nos levar para o Santo dos Santos, amém? Lembra daquela música que você ouvia quando estava lá no mundão, aquele brega, aquela sofrência? Que quando você colocava ela, você chorava, porque ela te arremetia para aquele chifre que você tomou, para aquele abandono que teve, e aí você ouvia aquela música e começava a chorar, porque ela te leva para aquele lugar, para aquela situação. O louvor, as canções aqui, elas te levam para uma intimidade com Deus, amém? É um culto a Deus, não é para agradar os homens. A música não é para entreter, não é. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. Música que vem do céu, do coração de Deus, que aí nos induz a adorarmos. E quando de repente você se pega, você está declarando palavras a Deus. Olha, irmão, quando você está apaixonado, que você ouve uma canção, você manda coisas tão lindas. A mesma coisa, quando você está apaixonado por Jesus, que você ouve uma música que está voltada para Ele, você começa a falar coisas tão lindas, você chora, você quer abraçar Ele, se Ele quer ir embora, e você, não, cheiroso, fica aqui. Você não larga Ele. Jesus disse também para a mulher samaritana o que a adoração é. Nós vamos entender também agora o que adoração é. Em primeiro lugar, a adoração precisa ser bíblica, amém? A adoração precisa ser bíblica. O que é isso? Tem que ser algo produzido por Deus. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade, com entendimento, com alinhamento com a palavra de Deus. O que eu estou declarando para Deus tem que estar em conformidade com a palavra. Aquilo que eu estou declarando para Deus é aquilo que vem de Deus, que eu estou atribuindo a Ele, que eu estou falando ao coração dEle. Isso é adoração. Se não for assim, o nosso culto deixa de ser bíblico. Pode ser só um movimento, pode ser só mais uma festa, só que com crente.
Deus não se impressiona, escute isso, Deus não se impressiona com pompa. Ele busca a verdade no íntimo. Deus não se impressiona, uau, meu Deus, hoje esse guitarrista foi demais. Hoje o baterista arrebentou, eu desci do céu para ouvir. Que voz, que voz. Deus não se impressiona com isso, Ele quer saber se é do íntimo. Errou a nota, não saiu como deveria, a virada da bateria não foi como se esperava, mas o coração estava voltado para Deus, para oferecer o melhor a Deus. É isso que importa para Deus. Porque você pode cantar muito bem, tocar muito bem, mas o seu interior não estar com Deus. Você não está focado em Deus. Então Deus não se impressiona com isso. Em segundo lugar, a adoração precisa ser sincera. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração. Precisa ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, xoxo, sem vida. A adoração tem que ser intensa, tem que ser com fervor, amém? Não dá para entrar na presença de Deus. Olha, tem pessoas, tem culto, se não tiver o louvor dizendo, para a direita, vamos lá irmão, para a direita, para a esquerda, e para a frente. Ninguém se mexe se o pessoal do louvor não falar. O irmão do louvor tem que dizer, agora levante sua mão, adore o Senhor. Não é? Esse é o meu jeito de adorar. Rapaz, eu não consigo entrar na presença da minha esposa e ficar assim. Eu te amo. Então me dá um cheiro? Não. Me dá um abraço? De jeito nenhum. E um fungado num cangote? Nem pensar. Esse é o meu jeito de dizer que eu te amo. É assim, fica assim. Mas rapaz, eu vou entrar na presença do Todo-Poderoso, do mais cheiroso do universo. Eu vou querer agarrar ele, dar um cheiro no cangote dele, abraçar, rolar no chão com ele. Amém? Tem que ser intenso, é para chegar como você chega com sua esposa, abraça ela, cheira ela. Por quê? Porque eu sou apaixonado por você, amor. Meu prazer é te abraçar. Você não é apaixonado por Jesus? Então seja extravagante nisso. Demonstre isso, intenso, com um coração intenso, de todo o coração fala com intensidade. Então, diante dessas duas verdades, o que não é adoração e o que é adoração, nesse texto de Jesus, nessa conversa com a mulher samaritana, nós também podemos extrair alguns princípios bíblicos que devem nortear a vida do adorador. Quais são esses princípios? Vamos lá. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Deus não está procurando adoração. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está carente de adoração, por isso que Ele quer você adorando a Ele. Não, deixa eu te falar, lá no céu está escrito que lá no céu, dia e noite, 24 horas sem cessar, estão diante dele os 4 seres viventes, os 24 anciões e uma multidão de anjos diante dele declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, 24 horas sem parar. Então deixa eu te falar, Deus não está carente de adoração.
Deus está à procura de quem o adore em espírito e em verdade. Deus está à procura de filhos que têm prazer de estar com Ele. Deus está à procura de filhos que querem sentar no colo dEle, se deleitar na presença dEle. Essa é a razão. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador, amém, querido? Faz parte do DNA dele, ele não consegue ficar sem adorar. O prazer dele é adorar, já está entranhado nele. Isso é um princípio poderoso. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Não tem como. Se eu sou um adorador, a adoração deve fazer parte da minha vida. Aqui na igreja eu adoro, mas lá fora eu ligo o som na FM e toco uma sofrência. Lá na igreja eu estou, Jesus eu te amo. Aí na hora que eu ligo o som, ligo na FM lá e ponho um bregazão. Não pode. Um adorador não é só aqui dentro, faz parte da vida dele. Ele tem que ser aqui, lá fora. Deixa eu te falar uma coisa: Deus rejeitou Caim antes de rejeitar a sua oferta. Sabe por quê? Porque Caim, quando chegou no culto, queria entregar uma oferta, mas lá fora era um péssimo exemplo, o coração não era de Deus. Então Deus rejeitou Caim antes dele chegar com a oferta dele. Se a vida não estiver certa com Deus, o culto será uma ofensa a Deus. Se a vida do adorador não estiver alinhada com Deus, o culto será uma ofensa a Deus. Pastor, Deus está tão carente de adoração que Ele está recebendo a adoração de todo mundo. Qualquer pessoa que diz, eu te amo, Senhor, Deus está recebendo a adoração. Engana-te se pensa assim. Você acha que Deus recebe a adoração de alguém que diz que é um adorador, mas está em fornicação, tendo relação sexual com o namorado? Você acha que Deus recebe a adoração de um homem que está traindo a esposa? Você acha que Deus recebe a adoração de alguém que se diz um adorador, mas que não paga a quem ele está devendo? Não funciona assim não. A vida do adorador tem que estar certa com Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus ouve todas as orações e toda adoração. Vai nessa que o jacaré te abraça. Se alguém está te ensinando assim, sai fora. Olha o que disse esse homem de Deus aqui, Eduard Bonds. Olha a frase que ele disse: nós estamos procurando melhores métodos. Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, unge homens. Amém? Às vezes a gente está procurando um método, um jeito, como é que eu vou fazer para agradar a Deus? Será se é assim? Será se é começando a música de trás para frente? Será se é com luz, se é sem luz e tal? Deus está procurando homens que o amam e têm prazer na sua presença, amém? Segundo princípio que a gente extrai dessa verdade aí de Jesus com a mulher samaritana: o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens,
mas de sinceridade diante de Deus. Não é uma questão de performance diante dos homens, para as pessoas perceberem que eu estou adorando. Eu vou bem desse jeito, eu vou fazer assim, para que vejam que eu sou. Deus não está à procura de performance. Lembra daquele exemplo que Jesus dá no Evangelho, de dois homens, um entra na presença de Deus e fala: Senhor, eu jejuo 3 vezes na semana, sei lá, eu faço jejum, eu faço isso, Senhor, e tal, eu dou meu dízimo, e não sei o que, e tal. E aí, ele tem um outro, ele fala do outro, que o outro entra diante dele: Senhor, eu reconheço que eu sou miserável, pecador, Senhor. Aí, ele pergunta: quem foi sincero diante de Deus? Sabe, querido, o profeta Isaías levantou a voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Saía palavras bonitas dos lábios, mas o coração estava longe de Deus. Davi também compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. É isso que Davi entendeu. Olha esse exemplo aqui trágico. Ofine e Finéia. Já ouviram falar desses dois? Esses dois meninos aqui eram filhos de Eli, sacerdote no templo. Eles se vestiam bonitão, botava toda a roupa, parafernália, e eles iam para o templo. Com certeza as pessoas diziam: eita, olha lá os homens de Deus. Mas a Bíblia diz que eles tinham relações com as mulheres dentro do templo do Senhor, com prostitutas. A Bíblia diz que eles metiam o garfo na panela e tirava parte da carne, da melhor que era de Deus, e roubava o sacrifício. Eles eram imorais, estavam todo bonitão, na frente do povo, fazia todo um teatro, mas eram complicados. A Bíblia diz que eles trouxeram a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, para o acampamento, e mesmo assim o povo foi derrotado, porque estavam vivendo em pecado. Tem gente que diz assim: olha, pastor, nosso pessoal aqui, são bons músicos, bons cantores, não são os melhores da face da terra. Ainda não tem as melhores técnicas, mas porém nós trabalhamos o caráter. São homens de Deus, mulheres de Deus, que se tiver alguma coisa, pastor, se tiver aqui em cima com algo errado, é porque não chegou até nós, porque na hora que chega, querido, senta ali, nós vamos ajudar você a vencer isso. Porque tem gente que está mais interessado em performance. Pastor, aqui na sua igreja está cultuando fulano, pensa aquilo lá, aquele cara é um músico, meu Deus do céu, ele está cultuando aqui, ele toca demais, ele é demais, ele canta, tem uma voz melhor do que a dos anjos, por que não está lá? Tem igreja que quando encontra alguém assim, ele não quer saber se o cara está brigado com a mulher, se ele está devendo na praça, se ele pega dinheiro de agiota, ele não quer saber, ele quer saber que ele canta demais, taca ele aí em cima. O importante é a performance. Ele faz um solo que o Serginho nunca vai fazer na vida. Ele faz uma virada de bateria e uma nota no contrabaixo que o Marcelo e o Rafael nunca vão fazer na vida. Mas estão igual esses dois meninos aqui. Terceiro, para caminhar para o fim, o adorador precisa entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Você é um adorador? Então, meu querido, entenda que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus.
Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. Menos culto de adoração. Porque ele não tem que ser santo só quando está aqui em cima. No dia a dia. Você vai encontrar o Sergino por aí, é um exemplo, cara correto, tem um comportamento. Vai encontrar ela por aí, vai saber, é uma menina de Deus, vai estar lá dando um bom testemunho. Porque ela sabe que a vida do adorador não é aqui em cima do altar, é diariamente. Amém? Não é para ser um adorador só aqui, é saindo daqui também, é estando no seu trabalho. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas oferta do nosso corpo a Deus, na dinâmica da vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, ofereça o vosso corpo a Deus, como um sacrifício a Ele. Meu corpo é de Deus quando eu estou aqui dentro, mas quando eu estou lá fora é de quem achar primeiro. Outro princípio, o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido, o culto é tempo perdido. O adorador precisa entender isso, que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Eu ouvi algo interessante nos 2 cultos da manhã. Eu estava atrás, no primeiro culto, lá atrás, adorando a Deus, junto com o Ministério de Louvor. E tinha uma mãezinha, estava a mãe, a avó e 3 crianças, que eram os filhos. E elas estavam em pé, a senhorinha já idosa, a mãe adorando a Deus. E a mãe olhou e viu que as 3 crianças estavam sentadas. Na hora que ela viu, ela bateu no ombro. Levanta, se coloque de pé. O que ela quis dizer? Você está diante de Deus, se ponha de pé diante dele, cultue a ele. Estava ensinando. No culto das 10 eu estava aqui, tinha uma mãe com 2 filhos aqui. Ela levantou na hora e começou a adorar, e depois ela imaginou que os filhos tinham levantado, mas ela percebeu que não. Ela levanta, mandou levantar, porque o adorador sabe, eu estou diante do sublime, do Todo-Poderoso, do Rei das Nações, do grande eu sou. Não tem como ficar sentado diante dele se ele está aqui, não tem como se tratar como se ele não tivesse. Por isso que eu digo, meu irmão, ensine seus filhos, ponha ele do seu lado, ensine eles a cultuar a Deus. Meus filhos sentaram do meu lado e sentam até hoje, e para sair tem que pedir permissão. Mas o senhor quer assim. Bom, está aí, tocando para Deus. Talvez de alguns que não consideraram, estão tocando para bagaceira. Está ali o outro, trabalhando, cultuando a Deus, servindo. Está ali. Quanto de alguns estão nas drogas, estão lá no shopping se agarrando. Que ontem eu fui lá, que a gente vê de adolescente lá, fazendo o que não deve, que os pais nem imaginam. O adorador precisa ter luz na mente e fogo no coração, amém? O adorador é uma pessoa que arde no altar, ele está iluminado pela verdade e inflamado de zelo pelo Senhor. Ele é consumido pela presença de Deus. Esse é o adorador. Ele está face a face com Deus. Ele está diante da Shekinah de Deus. Ele lida com o sublime. Deixa eu te falar, meu amado, adoração sem paixão, sem calor, sem entusiasmo não é adoração. Se você não é consumido pela presença de Deus, se o seu prazer não é estar com Ele, não é chegar, entrar no seu quarto, colocar lá uma canção e se derramar diante dele, meu Deus,
Oh, Jesus. Estar diante de Deus sem profundo senso de quebrantamento e admiração é uma impossibilidade. Não tem como estar diante dele e não se derramar diante dele. O adorador vem do Santo dos Santos para a presença do povo, amém? Ele sai do quarto, do lugar secreto e se coloca diante do povo. O adorador entra com o rosto resplandecente, sua alma deve estar em chama, seu louvor deve ser um aroma suave. Nenhum deles aqui nenhum deles não deveria sair de casa com um bucho cheio de feijão e vir adorar. Tem que ter oração. Eu vou tocar, eu vou cantar para o Senhor, eu vou me consagrar, eu vou me preparar, porque hoje eu vou entrar na Assembleia dos Santos. Para finalizar, agora é por fim. Por que Deus quer que eu o adore? Por quê? Por que que o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Criador de todas as coisas, por que que Ele quer tanto que eu o adore? Por que que Ele me convida tanto para o adorar? Como eu falei no início, o pecado nos deformou, causou grandes estragos em nossas vidas, apagou de nós as marcas de Deus, os traços do nosso Pai Celestial. Há um enorme desejo no coração de Deus em restaurar a nossa identidade. Existe um desejo em Deus de nos trazer para a imagem original. Sabe por que que Deus quer que eu o adore? Deus quer que o adoremos, porque Deus sabe que eu e você ficamos parecidos com tudo aquilo que adoramos. Se você adora dinheiro, você vai ficar parecido com ele, avarento, materialista. Se você adora um ídolo, como diz o salmista no Salmo 115, você vai ficar igualzinho a ele. Mas se você adora a Deus, então, querido, nós nos tornamos parecidos com Ele, amém? Quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos para mudá-lo, nós não adoramos para mudar a Deus, nós o adoramos para mudar a nós mesmos, amém? Pois quando adoramos a Deus, ficamos parecidos com Ele. Quanto mais eu adoro a Jesus, mais parecido com Jesus eu fico. Quanto mais eu ando com alguém, mais parecido com aquele alguém eu me torno. Já viu aquela frase? Rapaz, o meu filho está igual o avô dele, porque ele vive nos braços do vovô. Mas eu vou para a Bíblia para finalizar com Êxodo 34. Êxodo 34, Moisés subiu ao monte. Você sabe quantos dias ele passou lá? Quantos? 40 dias no monte, diante de Deus, falando com Deus, ouvindo Deus, adorando a Deus. Quando ele desce de lá, como que ele estava? Meu Deus, a face de Moisés resplandecia. Ele ficou tão perto de Deus 40 dias, que quando ele saiu de lá, diz a palavra em Êxodo 34, que a sua face brilhava. Ele estava parecido com o Pai.
Moisés teve que colocar um lenço na sua face, porque a glória de Deus, a presença de Deus, a semelhança de Deus era tão grande. Quanto mais tempo nós passarmos com Jesus, mais nós iremos nos tornar parecido com Ele. Quanto mais tempo nós passarmos no quarto com Ele, mais parecido com Ele. Mas quanto mais tempo você passar na frente da televisão, assistindo um jogo, mais você se tornará parecido com esses loucos fanáticos que tem por aí. Se coloque de pé.